Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021 desse canal. Eu sou a Yara e esse é o My Virtual Shelf. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês qual é e como foi fazer o desafio 12 livros em 6 semanas. Eu já falei aqui em algum vídeo, provavelmente o de hábitos e leitura, que eu não gosto de ler algo por obrigação ou me forçar a ler algo que eu não goste. Então, quando eu resolvi propor esse desafio, eu tinha plena ciência de que se eu pegasse algum livro e eu empacasse nele, eu não ia me forçar a ler e talvez eu não cumprisse o desafio, o que aconteceu. Não é que eu não gostei da história ou não gostei do livro, mas eu estava lendo alguns dos livros aqui propostos com muita lentidão e a história não me prendeu muito, mas isso não quer dizer que eu não li vários livros e que eu não cumpri quase tudo que eu me propus. Eu li 10 dos 12 livros do desafio e eu vou contar para vocês o que eu achei de cada um deles e o porquê que eu não li ou eu não terminei de ler os outros 2 livros. Eu vou começar por ordem de leitura, então eu vou falar do primeiro ao último livro lidos e aí no final eu vou falar dos outros 2 livros que estão ali empacadinhos que eu não terminei. O primeiro livro que eu li foi Árvore dos Anjos. Eu chorei que nem uma criança lendo esse livro. Eu vou deixar a foto aqui do lado porque eu já devolvi ele para minha mãe. É um livro da minha mãe. E eu me encantei, a história é incrível. Eu peguei ele para ler numa noite, eu acho que foi na mesma noite que saiu o vídeo do desafio aqui no canal. E eu li ele voando, eu ri, eu chorei. Ele é perfeito, é um livro para todo mundo ler, para qualquer pessoa ler, independentemente do seu gosto literário e se você gosta ou não de ler livros, porque ele é encantador. É um conto de fadas moderno que se passa em torno de uma árvore dos desejos, que é quem narra a história. Isso é encantador. Eu nunca tinha visto nada desse tipo antes em literatura ou em filmes, enfim. E é muito legal. É muito difícil você colocar na cabeça enquanto você tá lendo que é uma árvore falando, porque ela tem muitas nuances de ser humano. Então ela coloca os seus sentimentos, os seus pensamentos, ela critica coisas que estão acontecendo. Ela é uma árvore um pouquinho fofoqueira e observadora na realidade. Não tem como não ser, né? Porque ela tá ali no mesmo lugar há 1 milhão de anos e ela vê o que está se passando, ela acompanha o desenvolvimento daquela região e ela se interessa muito pela vida de uma garotinha e ela decide que ela vai fazer aquela garotinha se tornar amiga do seu vizinho, que ambos moram nas casas em que ela faz sombra, né? Ela tá no meio das duas casas e as folhas dela fazem sombra no quintal das duas. E a história vai ser incrível porque ela vai contar como é que ela foi plantada ali, como ela virou uma árvore dos desejos, até que um dia a dona dos terrenos e das casas resolve que vai cortar ela e acontece uma comoção na comunidade. E é incrível, é fantástico, é uma lição perfeita, é um livro que eu super recomendo, virou favorito da vida. O segundo livro que eu li foi um romance de época diferente, que eu comprei agora em agosto, tem vídeo do book haul desse livro aqui no canal. E ele foi especial porque é um livro completamente fora da minha zona de conforto, porque é uma história diferente do que eu estou acostumada de ler e ver em romances históricos, em romances de época. E ele vai contar a história de uma menina que foi criada pela mãe. A mãe dela era de um clã muito nobre da Escócia e ela foi seduzida por um chefe de um outro clã e engravidou. E quando a menina nasceu e ele viu que era uma menina e não um menino, ele simplesmente sumiu do mapa. E a mãe dela virou uma prostituta e passou a vida inteira remoendo essa história. E quando ela faleceu no leito de morte, ela fez a menina se jurar para ela que ela ia matar o pai por tudo que ele fez elas passarem. E embora, assim, um pouco da culpa do que elas passaram foi da mãe, porque ela podia ter voltado para casa, as pessoas não iam ter... Enfim. No caminho da protagonista,
pra matar o pai, ela conhece os inimigos mortais do clã do pai dela e resolve se infiltrar ali e usar eles para uma vingança, para eles auxiliarem ela na vingança dela. E no meio do caminho ela se apaixona, lógico, porque afinal de contas é um romance. E aí vão acontecendo várias coisas. Quando eles desconfiam que ela seja uma traidora, não deixa de ser mentira também, né? Eles brigam, tem muito cão e gato aqui. E é uma história bem legal. Ela não é minha favorita, não é minha autora favorita. Eu vou continuar lendo porque é uma continuação. Mas O Destino das Terras Altas é um livro bem legal e bem gostosinho de ler. Ele não é um livro fácil de você pegar e ler numa tarde só, como eu achava que fosse. Mas ele é um livro bem para descontrair, tirar os problemas da cabeça, para você mergulhar nos problemas da protagonista, porque aqui ela fica presa, ela é sequestrada, ela é presa em uma masmorra, ela encontra um irmão que ela nunca imaginou que fosse ter. É muito legal, eu gostei bastante do livro, eu acho que valeu a leitura. O terceiro livro que eu li foi o livro enviado pela Tag na caixinha de novembro. E ele é bem colorido, ele é cheio de imagens gráficas na capa. Eu não esperava que a história fosse me pegar tanto, porque eu nunca li nada desse autor, eu nunca tinha lido nada da cultura latino-americana que fosse fora da caixa. Claro, Gabriel Garcia Marques, literatura nacional eu gosto muito, mas uma literatura chilena que vai falar sobre a época ditatorial chilena eu nunca tinha visto. E o livro me surpreendeu, eu achei muito legal. Ele é bem curtinho e a narrativa é fluida, não tem nenhum momento em que eu ache ele desgastante, por mais que fale sobre um assunto muito puxado, que é o dia em que a poesia derrotou o ditador. Aqui nós vamos ter duas histórias paralelas, mas na verdade elas correm juntas, né? Nós temos dois protagonistas, um publicitário, que é o sogro do adolescente, que é o segundo protagonista. O publicitário vai fazer a campanha do não aqui, quando o Pinochet decidiu que ele ia convocar eleições abertas, achando que ele ainda seria eleito como presidente do Chile, completamente iludido pelo que estava acontecendo no país dele. E o menino, eu não me lembro o nome dos personagens, gente, me perdoa, mas o menino, ele namora a filha do publicitário e o pai dele é professor de filosofia na escola e ele é levado pelo exército. Então, vai se desenvolver as duas tramas meio que junto, mas bem apartado. A gente consegue diferenciar bem quando é um que tá narrando e quando é o outro que tá narrando. E são duas tramas muito legais, porque o publicitário vai passar por várias crises, porque na cabeça dele nada está bom, ele não conseguiu fazer uma campanha satisfatória, embora tenha ficado muito legal, eu imagino que tenha sido muito legal mesmo. E o guri vai ficar o tempo inteiro procurando o pai, tentando entender o que aconteceu ali, embora o pai tenha deixado instruções bem específicas para ele não se meter em encrencas. Ele a segue, mas mesmo assim ele não deixa de procurar o pai dele. A história é bem legal, ele é super curto, a leitura é bem rápida, e se você está procurando um livro para sair da zona de conforto, esse aqui é muito bom. O quarto livro lido, na verdade eu li ele simultaneamente ao dia em que a poesia derrotou um ditador, porque eu comecei esse aqui e daí eu fiquei um pouco ressabiada, peguei esse outro e li, e depois eu voltei para esse daqui até que eu engrenei de vez, que foi Misery, Louca Obsessão, do Stephen King. Eu nunca tinha lido nada do Stephen King, e agora eu não vou mais parar, porque eu simplesmente amei a escrita, a forma com que ele cria a história, que ele construiu os personagens. E Misery me deixou muito agoniada, eu fiquei tensa, eu lia ele assim parada, e quando eu percebi eu não estava respirando de tão agoniada que eu estava com a história. Misery me deixou agoniada, eu li ele tensa, teve momentos em que eu me peguei não respirando, de tão vidrada que eu estava na história, querendo saber o que ia acontecer, não acreditando no que estava acontecendo. E é assim
perfeito, eu nunca dei muita moral, porque eu achava que o hype era muito grande em cima do autor, mas olha, é merecido. Eu amei esse livro, eu amei. Os próximos 3 livros lidos não vão ser surpresa pra ninguém, porque quem já viu alguns vídeos do canal sabe que eu sou a louca da Julia Quinn. Eu sou apaixonada pela autora e pela escrita dela. E 2 desses 3 livros eu li em uma tarde, correndo, assim, claro, um livro em cada tarde. Então foram 2 tardes, na verdade. Mas eu sentei no sofá, eu peguei o livro e eu devorei ele, porque a história foi incrível. O primeiro deles é O Marido de Faz de Conta e é o meu atual queridinho da autora. Desbancou o Visconde que Me Amava, dos meus preferidos. E ele é sensacional. Eu já falei desse livro aqui no canal, porque não tem como eu fiquei obcecada. Eu amei, eu simplesmente amei. É incrível. Aqui a gente vai conhecer uma protagonista que vai se aventurar no mundo novo. Ela vai para os Estados Unidos procurar o irmão dela que estava desaparecido. E no meio do caminho ela descobre que o melhor amigo do irmão estava enfermo no hospital, em coma, fazia dias que estava sem acordar. E para conseguir entrar e cuidar desse amigo, ela diz que é casada com ele. Quando ele acorda, ele não se lembra de nada, de como ele foi parar no hospital e muito menos de ser casado. E ela ia contar pra ele no primeiro momento que era uma farsa, que ela tava fingindo, mas para continuar cuidando dele, ela resolveu continuar mentindo, até que os dois se apaixonam inevitavelmente, porque afinal de contas estamos falando de um romance de época. E a história tem um desfecho incrível, porque ela é diferente do que a autora já escreveu. Embora a gente saiba o que vai acontecer, porque é um clichê, querendo ou não, mas os personagens aqui têm muitos dilemas internos e ambos deixam isso bem claro no livro. E a gente se envolve, eu fiquei completamente encantada. É uma história incrível, eu simplesmente amei esse livro, é o meu preferido, favorito, 5 estrelas da autora. E olha que eu vou ter que penar para achar um que substitua, porque é incrível, eu amei, fascinante. O próximo livro que eu li foi o terceiro livro da coleção, que é Um Cavalheiro a Bordo, e eu não gostei tanto assim. Eu acho que da coleção, dos 4 livros da coleção, esse é o meu menos preferido. Embora seja bem legal, porque aqui a mocinha vai passear numa praia e encontra uma caverna e resolve explorar essa caverna. E lá dentro tem 2 piratas que sequestram ela e levam ela para dentro de um navio. E ela tem que ir com eles até Portugal. E é claro que o capitão desse navio, nada mais, nada menos do que o Andrew Roxby. E ela é uma Bridgerton, e eles se apaixonam, e a gente já sabe que essa família é todo mundo unido, eles são muito amigos e dá tudo certo pra eles. É uma história bem legal, ela é bem diferente, mas ela não me cativou tanto quanto o Marido de Faz de Conta, na verdade. Mas olha, é bem legal, tem muito potencial pra quem gosta de romance de época diferentão, curte bastante. E o último livro é o livro com a capa mais linda de todas, eu não canso de falar isso, essa capa é perfeita, que é Uma Noiva Rebelde, e é o outro livro que eu li numa tarde aqui, que vai ser sobre um casamento de conveniência. Aqui, novamente, um Roxby com uma Bridgerton vão se apaixonar em circunstâncias inusitadas. O Nicholas foi chamado às pressas de sua escola de medicina em Edimburgo e quando ele chega na Inglaterra, ele descobre que o pai quer que ele se case com a Georgiana Bridgerton porque ela teve a honra corrompida por um cara que sequestrou ela, trancou ela num quarto de hotel e ela teve que lutar, nocauteou ele, saiu correndo e a Lady Danbury salvou ela de um vexame ainda maior, ou de uma desonra efetivamente, de uma violação, enfim. E eles são amigos desde a infância, e na cabeça deles é inconcebível que eles se casem porque eles se veem como irmãos. Só que a gente sabe muito bem que não é bem assim que funciona em romances de época, né? De repente, um olha pro outro de um jeito diferente, e aí já é um amor que não tem como mensurar. É uma história bem legalzinha, essa é bem mais clichê do que as outras, mas em si, essa saga dos Roxbys, ela não é muito previsível, as histórias são bem diferentes, elas têm alguns altos e baixos bem legais, umas reviravoltas incríveis. E esse livro é bem legal, inclusive a Georgiana nocauteia não uma, mas 2 vezes o cara que tentou desonrar ela.
Então, fica muito legal, tem mulheres muito empoderadas e vale muito a pena a leitura. Quem quer começar a ler os Bridgertons, é uma ótima pedida. Sem contar que quem gosta de ler os Bridgertons, esse livro aqui em especial tem um fanservice incrível, porque aparece o Edmund e a Violet recém-casados com o Anthony, o Benedict e o Colin ainda crianças, e isso foi incrível pra mim, que sou fã. O próximo livro lido foi a minha maior expectativa e o meu maior desafio dos desafios. Mas eu cumpri, eu consegui terminar de ler De Sangue e Ossos. Eu nem acredito, eu tô tão feliz que eu consegui terminar esse livro. Eu tô desde junho ou julho tentando terminar e eu não ia pra frente. Eu achei a protagonista muito chata, ela é prepotente, ela se acha melhor que qualquer pessoa. E toda vez que ela estava falando que estava numa parte narrada por ela, né? Eu não conseguia ir pra frente, eu empacava, eu revirava o olho, eu bufava e não ia, eu não conseguia ler. Mas agora, depois do Natal, eu peguei o livro, eu respirei fundo, sentei na minha cama e eu li o livro inteiro. Eu terminei de ler finalmente e eu gostei. Eu vou dizer pra vocês que eu gostei e estou sim esperando o terceiro livro, porque... Ai, gente, vai fazer o quê? Eu amei o primeiro, o segundo foi meio arrastado, mas eu tenho fé que o terceiro vai ser o melhor de todos. O próximo livro que eu li é um livro que eu acho um absurdo eu ter pago R$ 30 em um e-book. Mas eu tinha me proposto a ler ele pro desafio e eu queria muito ler porque eu adorei o primeiro livro e a continuação estava todo mundo falando sobre e eu estava ansiosa para ler também. Então eu pensei, por que não é mesmo? E eu li ele, foi um dos últimos livros que eu li e eu gostei bastante. Ele é bem levinho e rápido de ler também. Eu acho que eu li em um dia ou 2 dias, não lembro mais. E ele foi escrito, é uma história real, escrita pela protagonista do livro, com as suas histórias, experiências, crescimento e a sua visão de hoje em dia. Então ela coloca seus adendos ali, seus comentários com a cabeça que ela tem hoje sobre as coisas que ela viveu no passado. E o melhor de tudo é que ela é uma youtuber aqui do Brasil, uma das maiores, e a gente fica muito feliz quando a literatura nacional tem ótimos livros e se desenvolve desse jeito. E a Fabi conseguiu tanto com Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista, quanto com Você Acredita Mesmo em Segunda Chance. E sim, eu acredito nos dois e provavelmente eu estou dizendo aqui, eu acho que o nome do terceiro livro vai ser Você Acredita Mesmo em Finais Felizes? Então já vou deixar meu palpite aí, se for, podem deixar os meus biscoitos aqui embaixo. Eu gostei muito do livro. No primeiro ela começa contando a história de amor dela e do marido. Então como eles se conheceram, como eles desenvolveram esse relacionamento até o momento em que eles terminam. E no segundo livro, é lógico, ela vai dar uma segunda chance para ele, mas principalmente para si mesma, porque esse período em que eles ficaram brigados foi fundamental para ela crescer como pessoa, para ela se reconhecer e para ela se tornar a mulher foda que ela é hoje. Fabi, eu amei o livro, eu tô encantada com a história também. E eu já estou ansiosa para os próximos livros, dona Fabiana. O último livro que eu li foi Não Fale com Estranhos, do Harlan Coben. Eu já tinha visto a série, eu acho que eu já falei isso aqui no canal. E ele é bem fiel, na verdade, a série é bem fiel ao livro. A única coisa que eu fiquei um pouco incomodada é que na série a estranha é uma mulher e no livro ele é um homem, mas isso sinceramente não fez assim tanta diferença pra mim. Eu até gostei deles terem colocado ela como uma mulher na série. Eu acho que a atriz fez muito bem o papel e foi muito bem utilizada e não deixou nada a desejar o personagem no livro. E eu adorei muito. Aqui a estranha vai começar a contar segredos, dar dicas, na verdade, sobre relacionamentos e pessoas da família da cidade de Cedarfield. E ela só bagunça a cabeça e a estrutura de todo mundo. E como as pessoas vão lidar com isso, como elas acreditam
numa estranha e do nada aquilo vira de ponta cabeça, porque, claro, eles acreditam desconfiando, né? Então, ela dá dicas de como eles podem descobrir a verdade, eles vão lá e veem que ela está falando a verdade. E é um livro bem legal. Quem gosta desse tipo de leitura, olha, eu super recomendo. Eu também nunca tinha lido nada do autor e eu gostei bastante. É outro autor que eu vou continuar lendo, assim como Stephen King. E foi um desafio de autores novos e leituras diferentes que eu nunca tinha lido. E assim, fiquei bem feliz com o resultado. Eu gostei muito de todos os livros que eu li do desafio, todos eles. Eu não vou dizer pra vocês, eu gostei menos desse ou daquele, mas eu gostei de todos. Todos mesmo foram leituras muito boas. E os dois livros que eu não terminei de ler, na verdade eu comecei os dois. Um deles eu já tinha começado antes do desafio e eu vim aqui falar pra vocês que eu estava demorando para ler o livro, que eu estava protelando o máximo possível para terminar a história, porque eu não queria me desapegar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu peguei o livro algumas vezes na mão e quando a história começava a engrenar e eu parava, eu respirei e eu dizia, não, mas eu não quero que termine, eu quero continuar com esses personagens, eu não quero deixar eles irem, e por isso que eu ainda não terminei o livro. É A Travessia, o terceiro e último livro da trilogia da Casa das Sete Mulheres, e conta a história da Anitta e de Giuseppe Garibaldi. Eu já falei disso aqui pro canal pra vocês. E eu não quero me desapegar, eu não quero terminar o livro, porque eu sei que a série vai terminar. Embora eu tenha os 3 livros e os DVDs da série de TV, ai, gente, eu não quero terminar esse livro. Vocês me perdoam? Eu espero que vocês me perdoem, porque eu sou tão apegada neles. E o último livro, o segundo que eu não terminei de ler, foi Corte de Espinhos e Rosas. Eu comecei esse livro, eu li um pouco menos da metade dele. E eu não terminei porque a leitura estava devagar. Eu não engrenei na leitura. Eu acho que eu não estava no tempo do livro. Eu saí da leitura de romances e antes eu tinha lido Misery e ele vem numa pegada completamente diferente e eu não me engrenei na história, ela não me prendeu. Eu gostei bastante do que eu li até agora, mas eu tava lendo muito devagar e eu pensei, não, eu vou deixar esse livro mais pro final, porque senão eu não vou ler nada. Eu prefiro não ler um livro do que não ler 5 e ter lido esse, só pra ler esse. Então eu deixei ele pro final, eu não consegui terminar, por isso que eu digo que foi parcialmente cumprido o desafio, mas eu quero terminar de ler esse livro em breve. Eu vou continuar lendo ele porque, afinal de contas, não é porque acabou o desafio que eu não vou mais ler. Mas enfim, que pro desafio ele não vai entrar nas leituras feitas. Paciência. Todo mundo fala muito bem desse livro. Se você já leu, me deixa aqui embaixo se você gostou ou não. 2020 foi um ano de muitas leituras pra mim. A pandemia ajudou muito nisso, mas não foi o ano que eu mais li na vida. O desafio me prendeu e eu consegui cumprir o máximo possível dele. E eu fiquei feliz com isso, porque em 2019 foi um ano de poucas leituras, eu não estava engajada nada com os meus livros, lógico, eu li até mais do que muitas pessoas que eu conheço, mesmo sendo um ano de poucas leituras, e 2020 eu consegui retomar e eu fiquei muito feliz com isso. Provavelmente na semana que vem vai sair o meu vídeo de leituras de 2020 e eu vou deixá-las todo atualizado para vocês. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado, que 2021 seja um ano de muitos livros bons para nós, muitas adaptações legais para o cinema e para a TV. Eu sei que tem vários livros sendo adaptados tanto pela Netflix quanto pela Prime, quanto vão virar filmes de cinema. Eu já estou ansiosa para isso, não vejo a hora, na verdade. E eu espero que esse ano seja de muito mais leituras do que foi 2020 para mim. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha que me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos todas as quartas-feiras às 18 horas. Me siga lá nas redes sociais. Um beijo, até semana que vem!